Liberal já está no ar com as principais notícias do dia. Destaques da edição de hoje: promotor de justiça, Dr. Daniel Magalhães Albuquerque Silva, fala sobre investigações do MP na comarca de Dracena. PIS/PASEP, pagamento para trabalhadores de qualquer idade, será retomado nesta quarta-feira. Já começou, e um dinheirinho chegando na conta. Imposto de Renda 2018, consulta, terceiro lote de restituições, será liberado também, está sendo liberado a partir de hoje, desta quarta-feira. E os católicos, paróquia Nossa Senhora Aparecida celebra 70 anos. Ao vivo nos estúdios, o promotor de justiça, doutor Daniel, também o Davi, o Davi do Interativo, Jornal Interativo, o Ronaldo de Almeida, radialista, também ao vivo no Facebook. Tudo isso você também podendo acompanhar no Facebook daqui a pouquinho. Vamos para um breve intervalo e eu volto já já. Então, o seu sogro que é... Não, que você falou que é radialista? O marido da minha mãe. Ah, o padrasto. Meu padrasto. É o site... Seria o maior prazer recebê-lo aqui. 92.7 o site, né? É no liberalfm.com.br. O Liberal FM. Liberalfm.com.br é nosso site. O Facebook não vai estar, vocês vão estar no Facebook ao vivo. No nosso não vai estar. Depois eu vou compartilhar e fica disponível para quem pegar lá. Esse aqui. É radialista? Marido da minha mãe. Ah, Tá saindo, viu? Que bom. Ronaldo de Almeida, radialista brasileiro, para os amigos e simpatizantes da rede. Quer fazer um breve histórico? Agora, no ar. Ok? Estamos aqui no estúdio necessário, da mas... Rádio Liberal FM de Dracena, no Jornal da Liberal, apresentado por Cris Marques. Hoje, aqui o destaque é a entrevista com o promotor público de Dracena, Dr. Daniel Magalhães de Albuquerque. Vamos acompanhar aqui, ao vivo no estúdio da Liberal FM, também está sendo transmitido pelo Jornal Interativo, repórter Davi, e também pelo site da Liberal FM, liberal.com.br. Olha, segundo a Climatempo, o dia segue nublado. No momento, a máxima será de 28. Há possibilidade de temporais isolados à noite. E no momento, 26 graus. Informações Climatempo. Estamos chegando com o Jornal da Liberal, as principais notícias do dia. Daqui a pouquinho, o doutor Daniel Magalhães falando de investigações do MP. Já, já. Agora, o destaque de hoje também é com relação à paróquia Nossa Senhora Aparecida de Dracena, comemorando 70 anos de fundação, o jubileu de vinho. Hoje, com missa em ação de graças pelos 70 anos, presidida pelo Frei Ayrton Carlos Grigoleto, será às 19h30. As comemorações continuam na sexta-feira, dia 10, com missa solene do jubileu da paróquia, presidida pelo bispo Dom José Soares Filho, Dom Egito. Então, e celebrada pelo Frei Carlos Silva, ministro provincial e demais frades. O primeiro batizado realizado na igreja foi no dia 14 de agosto de 1948, hein, gente? Olha aí quantos anos, 70 anos dessa paróquia, né? Trata-se de um bebê de 3 meses, que foi, na época, batizado na igreja. Benedito, filho de Amaro Feliciano e Olandina Rodrigues. De acordo com informações disponíveis no site Viajando na História de Rogério Edson, a instalação da paróquia de Dracena ocorreu no dia 8 de agosto de 1948, com cerimônia em frente da pequena igreja de madeira, matriz provisória. Eu, que fui criada em Dracena, sei bem disso, porque quando eu mudei para cá, tinha 6 anos à época, ela era apenas muito pequena, mas não era em madeira, não, já era em tijolos mesmo. Depois, houve a construção dessa paróquia enorme, né? E realmente, tá aí. A gente que tem que acreditar em Deus, porque tudo cresce, e essa paróquia cresceu muito e continua crescendo. Bom, daqui a pouquinho, eu vou para o intervalo rapidinho e volto com o doutor Daniel, que é o promotor de justiça. Vamos falar sobre investigações no Ministério Público de Dracena. Dá negócio.
negócio. A Proeste tem atendimento de qualidade. A imagem tá boa aí, doutor, no celular. Tá? Tá. Jornal da Liberal ao vivo no estúdio da Rádio Liberal. Simbora falar agora de laser terapia e clareamento dental com o sistema BMW. Esse atendimento disponível para você com exclusividade na Goldonto Dracena, na Edson das Feira Campos 1115. Lembrando que a Goldonto Dracena é especializada em aparelhos ortodônticos. Ligue 3822-497 ou 99695669 e marque uma hora para cuidar do seu sorriso. Goldonto Dracena. Olha, fala para você da Beplan. Em breve você, empresário, vai poder contar com mais um atendimento da Beplan. É a Clínica do Trabalhador com unidades em Dracena, Junqueirópolis e Tupi Paulista e unidade móvel também para exames clínicos, audiometria, eletroencefalograma, eletrocardiograma, espirometria, acuidade visual e outros laudos exigidos pelo Ministério do Trabalho. E mais, olha, cliente Beplan já tem assessoria gratuita no E-Social. Quer saber mais? Ligue agora. 3822-5006 ou 9971650006 em Dracena. A Beplan está na Avenida Altija com Couto 269, engenheiro responsável, Dr. Fernando dos Santos Martins. Agora, em definitivo, com o promotor de justiça de Dracena, do Estado de São Paulo, da Comarca de Dracena, Dr. Daniel Magalhães Albuquerque Silva, e vamos saber de investigações em curso no MP de Dracena. Doutor Daniel, muito obrigada por estar aqui, dedicando o seu tempo para levar informação aos ouvintes da Liberal, aos munícipes. Então, a gente quer agradecer, porque a gente sabe que é um tempo valioso que o senhor está dedicando a partir de agora para informar o que se passa em termos de investigações. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Cris. É um enorme prazer comparecer e conhecer aqui as dependências da Rádio Liberal FM de Dracena. Acompanho e sou ouvinte da rádio nesses 5 anos que moro aqui na nossa cidade. Muito obrigada. Agradecer também ao Jornal Interativo, ao Ronaldo Radialista e desejar uma boa tarde a todos os ouvintes que estão acompanhando tanto pela rádio, bem como nas redes sociais. É um enorme prazer tecer algumas considerações hoje para com a população de Dracena, especialmente em face das irregularidades que o nosso município vem vivendo, com algumas denúncias, representações que estão sendo feitas, e eu agradeço muito o convite que me foi feito pela senhora para que possa esclarecer aqui de uma forma mais compreensível para toda a população o que o Ministério Público do Estado de São Paulo está fazendo para coibir eventuais processos corruptivos na comarca. Doutor, o destaque de investigações, agora recentemente uma denúncia, que veio de uma funcionária de um sindicato, está nas suas mãos também. Sim, houve uma representação feita na Promotoria de Justiça, feita por uma cidadã aqui do município de Dracena, que trabalhou durante muito tempo no Sindicato dos Servidores Municipais da cidade de Dracena. E essa cidadã fez uma denúncia bastante grave contra o presidente do sindicato, e o Ministério Público do Estado de São Paulo tomou algumas providências. A primeira providência que foi feita, eu entendi que na situação, em relação às notícias feitas de que haveria possível locupletamento, ou seja, possível apropriação de verbas por parte do presidente da entidade, das contribuições que os servidores fazem mensalmente, eventual uso irregular das verbas do sindicato para que quite ou quitasse despesas privadas como consertos de carros, pagamento de mercado, compra de bebidas alcoólicas, de carne para churrasco, dentre outras. Em relação a isso,
o Ministério Público do Estado de São Paulo não tem atribuição para atuação. Ou seja, o que quer dizer isso? A Constituição Federal, ela regulamenta quais serão os casos em que o Ministério Público deverá atuar. E, em relação a esses casos, o Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo não possui atribuição, razão pela qual eu declinei da minha atribuição para o Ministério Público do Trabalho, em Presidente Prudente. Existe um promotor de justiça que atua perante o Ministério, a Justiça do Trabalho, e ele tem a incumbência nesses casos em que há possíveis desvios de verbas de sindicato por gestores, presidente, diretores ou pela chapa como um todo. Em casos de locupletamento, ou de desvio, ou de mau uso, caberá ao promotor do trabalho fazer essa investigação. Por quê? Porque as verbas que os servidores municipais dão em contribuição, elas são entendidas como natureza tributária, razão pela qual eu remeti essa investigação ao promotor de justiça do trabalho de Presidente Prudente para que possa continuar. Todavia, também há notícias bastante graves em relação à possível agiotagem feita por cidadãos da comarca de Dracena, em que haveria, de certa forma, a solicitação de empréstimos não declarados, certamente no imposto de renda, e bem como nas parcelas contábeis do próprio sindicato. E tudo isso, aí sim, nesse momento, eu entendi que o Ministério Público possui atribuição e foi requisitado inquérito policial para apurar... Apropriação indébita tinha também? Possível apropriação indébita, formação de quadrilha, dentre outros crimes, por parte do presidente do sindicato e de mais alguns nomes de possíveis pessoas que estariam fazendo esses empréstimos ao presidente do sindicato, o que popularmente é conhecido como todos como agiotagem. Em relação a isso, foi requisitado inquérito policial, até para que a gente consiga fazer a manutenção e essa colheita das provas de forma célere. E, em um momento posterior, iremos analisar se a competência para eventuais crimes, se ficarem provados, será da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Então, essa é a posição do Ministério Público que foi feito, bem como foi enviado cópia de toda a documentação, e a documentação que foi encaminhada ao Ministério Público é muito farta, com cópia de cheques, cópia de notas fiscais, dentre uma série de outras irregularidades, a todos os vereadores do município de Dracena. Por quê? Porque essa cidadã que fez a representação, ela noticiou que conversou com 2 vereadores do município de Dracena, noticiando essas possíveis irregularidades e o que estaria acontecendo no sindicato. Então, por um respeito muito grande que este promotor de justiça tem para com o Poder Legislativo constituído da nossa comarca, foi enviado cópia a todos os vereadores para que eles tomem as providências cabíveis, bem como para que consigam, respectivamente com seus corregilionários, com seus eleitores, explicar a situação atual do sindicato de Dracena, que, diga-se de passagem, houve uma denúncia de irregularidades e essas denúncias serão apuradas com todo o devido processo legal, a possibilidade dos investigados se defenderem através de advogados, respeitando-se assim todos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Mas eu reitero, os indícios são graves de possível locupletamento, uso indevido de verbas, e nós temos presenciado uma série de coisas que estão acontecendo e que devem ser coibidas. Existe também uma ação em que os próprios sindicalizados ajuizaram na justiça, considerando especialmente... Doutor, eu volto daqui a pouquinho com o senhor, um momentinho só, que entrou um comercial disparado aqui. Obrigado.
Eu apertei sem querer aqui e entrou um comercial. Fica tranquilo. Ao vivo aqui no estúdio da rádio. A questão da Unimed também, dos planos que não estava pago, relatou também? Relatou. Tá. Repórter Cris Marques, aqui no Jornal da Liberal, o doutor promotor de justiça, o doutor Daniel Magalhães de Albuquerque. Assuntos. Olha, daqui a pouquinho o doutor Daniel volta na programação falando sobre investigações do Ministério Público na comarca de Dracena. Agora eu lembro você daquela tecnologia 10 que você encontra na análise de radiologia, que é o scanner bucal. Você que precisa colocar aparelho ortodôntico, fazer a documentação ortodôntica, pode se valer dessa tecnologia. Essa tecnologia diz com ela, você fica dispensado daquela massinha, modelagem, né? Ela é feita toda numa impressora 3D no computador. O seu exame fica muito mais rápido, preciso e com qualidade. E o que é mais interessante ainda, por quê? O valor do exame continua o mesmo. Então, converse com o seu dentista e faça seus exames na análise de radiologia, que tem a direção do Dr. Bruno Vidotti. E está próximo ao AME. Quer saber mais? Ligue agora, 3821-2411, análise de radiologia em Dracena. Lembrando que estamos aqui ao vivo no estúdio da Rádio Liberal FM. Aqui para os amigos e simpatizantes da rede Facebook de todo o Brasil, também está sendo transmitido pela liberalfm.com.br. Aqui também está acompanhando ao vivo o Jornal Interativo. O seu Ronaldo de Almeida trazendo aqui ao vivo esta entrevista com o doutor promotor Daniel Magalhães de Albuquerque, aqui no Jornal da Liberal. Olha, o friozinho tá aí, eu lembro você da promoção da CD Store Cobra d'Água, que segue com aquela promoção de 30% em toda a coleção inverno, descontos à vista. Tem promoção também para você pagar no cartão de crédito, no cheque, enfim. Vale você conferir CD Store Cobra d'Água, a loja jovem de Dracena região, com as marcas M-Polo e Cobra d'Água. Visite a loja em Dracena, na Roosevelt 486, WhatsApp 981287099. Abração para toda a galera da Cobra d'Água. Ligadinha no Jornal da Liberal. Já vamos voltar. Nós temos mais quanto tempo, Cris? Parabéns à Rádio Liberal FM por essa iniciativa em entrevistar o doutor promotor, o doutor Daniel Magalhães. 6 minutos. Nós temos mais 6 minutos. Estamos de volta com o Jornal da Liberal, ainda com o doutor Daniel, promotor de justiça do Estado de São Paulo, na comarca de Dracena, falando sobre investigações do Ministério Público aqui em Dracena. Doutor, estamos de volta, ao vivo, e seguindo então com relação ainda à questão do sindicato, investigação, tinha também problemas com o plano de saúde, é isso? Sim, Cris. Também foram feitas denúncias, considerando especialmente que, a princípio, o sindicato não teria nenhum problema financeiro e, de um tempo para cá, começou a ocorrer eventuais atrasos nas verbas para a Unimed do plano coletivo dos servidores municipais de Dracena, o que acarretou uma ação coletiva por parte de vários sindicalizados para que consigam, assim, os serviços do plano de saúde, já que tem o desconto realizado automaticamente nos respectivos salários e quando querem e necessitam do plano de saúde não conseguem realizar tais fatos. O que causou estranheza também, e para finalizar em relação ao ponto do sindicato, Cris, bem como os demais ouvintes, é que até então a denúncia é muito grave e foi feita por uma pessoa que trabalhava diretamente com total confiança do corpo gestor do presidente do sindicato. Tinha conhecimento? Tinha conhecimento, inclusive apresentou farta documentação. Agora, o que se questiona e o que eu já ouvi na cidade é que essa cidadã que representou estaria fazendo por motivos políticos ou também que está envolvida em eventual corrupção ou até mesmo que quer prejudicar fulano ou cicrano, mas
a dúvida fica, enquanto a pessoa trabalhava no sindicato, estava tudo ok. A partir do momento que notícias de irregularidade são levantadas, essa pessoa passa a não ter nenhuma credibilidade e ser questionada. No nosso dia a dia, que a gente tem presenciado, especialmente em Brasília, a gente pode comparar, lógico, de uma forma grotesca, com as delações premiadas em que os tesoureiros dos partidos e etc., enquanto estavam a desempenhar as funções nos respectivos partidos, gozavam de toda confiança da cúpula. Tapete vermelho. Mas quando as irregularidades vêm à tona, essas pessoas passam a ser questionadas em relação à capacidade, à lealdade. Então, essas eram as considerações importantes em relação ao sindicato. Lembrando que não há nenhuma condenação ainda e todos os direitos deverão ser preservados dos investigados para que se consiga verificar realmente o que aconteceu. E que os sindicalizados busquem com as respectivas lideranças locais questionamentos e até uma posição mais firme, porque o sindicato não é propriedade da atual direção, nem do atual presidente. O de fulano e nem de ciclano. Todos os ciclano. servidores municipais e que devem ter uma administração justa, razoável e honesta. Doutor, tem mais investigações em curso? Eu vou para o intervalo e o senhor pode tornar público também outras investigações importantes, porque realmente parece que perdeu-se aquela seriedade com a coisa pública e isso é lamentável, né? Então eu vou para o intervalo e eu volto já com o senhor novamente aqui no Jornal da Liberal. Ao vivo, aqui no estúdio da Liberal. Quer tomar uma água? Do ladinho aqui, tá? Está entrevistando aqui ao vivo, no estúdio do Jornal Liberal, doutor promotor de justiça, Daniel Magalhães Albuquerque. Eu quero aqui reiterar os parabéns à Liberal FM, esta emissora que traz à tona à população a informação. É necessário a transparência. O nosso povo não pode ter ocultado... Olha, estamos de volta falando da Casa K, que é o novo conceito em imóveis planejados de Hidracena. A missão da Casa K é oferecer para você soluções personalizadas, diferenciadas, ambientes aconchegantes. Vale conferir porque a Casa K tem um projetista na loja para ajudar você na elaboração do seu projeto. Parcela para você em até 10 vezes nos cartões e até 15 vezes no cheque e tem rapidez na entrega. Casa K, vale a pena você visitar na José Bonifácio 2250 Hidracena e falar com o Divaldo Lobo. Pode ligar agora até no 99677-4805. Casa K em Hidracena. São casos graves, denúncias gravíssimas que está sendo investigado pelo Ministério Público. Quero agradecer aqui aos nossos amigos, simpatizantes do Facebook, que está curtindo esta transmissão ao vivo. Estamos de volta com o Jornal da Liberal ao vivo com o doutor Daniel, promotor de justiça da comarca de Dracena, falando de investigações do MP aqui em Dracena. Que, por sinal, são muitas, né, doutor Daniel? Obrigada mais uma vez por estar aqui. Vamos seguindo, porque, olha, com relação uma outra investigação que tem chamado a atenção é com relação do esporte. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Está na sua mão também? Cris, em relação a essas questões, eu queria, de antemão, parabenizar o Poder Legislativo do município de Dracena, na pessoa de todos os vereadores municipais que têm feito importante investigação com a criação das comissões de investigação. Antes da instalação, eu até me manifestei publicamente no Facebook que apoiava a criação de todas as 6 que forem necessárias no município. Por quê? Embora o Poder Judiciário e o Ministério Público façam um julgamento jurídico, cabe aos vereadores o julgamento político e que é muito importante. Qualquer informação que suas excelências, os vereadores municipais de Dracena tragam à polícia, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, certamente contribuirão para o desfecho da causa. Então fica aqui os parabéns a todos os membros das respectivas comissões e em relação à SEI do Esporte, o Ministério Público também está acompanhando os desdobramentos, sendo que existe inquérito policial instaurado para a apuração dos fatos, já em fase final, aguardando o resultado das perícias que foram feitas para se descobrir quem teriam sido os autores
das falsificações dos documentos, bem como existe um inquérito civil na Promotoria de Justiça que está sobrestado, ou seja, está momentaneamente suspenso por ordem minha, até que a gente consiga a verificação desses elementos no inquérito policial. Quando o inquérito policial for finalizado, eu juntarei as informações do inquérito policial com o inquérito civil feito na Promotoria de Justiça e com certamente as informações que a SEI do Esporte vai levantar, já que deve estar lá para investigar de forma isenta, imparcial, sem nenhum benefício a correligionários ou a integrantes de partidos ou etc. Porque a nossa causa é pública e eu tenho certeza que... E estamos falando de dinheiro público. E eu tenho certeza que os vereadores de Dracena são isentos o suficiente para fazer uma investigação respeitando os princípios constitucionais e corroborando o Ministério Público com embasamentos para se descobrir o que aconteceu. Mas, desde já, antecipo que serão oferecidas denúncias criminais e respectivas ações de improbidade, já que o fato é gravíssimo e é notório que houve corrupção por parte do até então diretor de esportes, secretário de esportes que ocupava a pasta à época. Doutor, outra SEI muito importante também é a da ONG Creche da Nadir. Essa, inclusive, está dando o que falar, porque as comissões têm sido fechadas, né? Está dando muito. O Davi mesmo, que está aqui acompanhando com a gente, que está mais a par dessa SEI, e essa também está sob investigação, a Creche da Nadir. Sim, trabalho brilhante também feito pelos vereadores, inicialmente com amplo apoio da população, que lotou as dependências da Câmara Municipal para que a sessão fosse aberta, né? Para que a sessão fosse aberta, e essa SEI já está bastante avançada, graças ao trabalho da presidente, a vereadora Maria, bem como os demais vereadores de Unido Esporte. E já existe ação civil pública ajuizada de improbidade administrativa contra o presidente da entidade, senhor Idene, com todos os bens bloqueados da entidade. O município não mais repassa R$1 à creche para qualquer atividade e o processo judicial está em fase de tramitação. O representante da entidade já possui advogado, já contestou a ação, ou seja, já trouxe sua versão para a ação. E agora... Ali, doutor, dá para apontar alguma irregularidade, algumas das irregularidades encontradas? É evidente que na creche da Nadir houve locupletamento por parte da presidência da entidade de verbas públicas que foram transferidas para custear as despesas da creche. A verba era feita através de convênio e é taxada, ou seja, a verba sai da prefeitura e deve entrar para pagar finalidades específicas da entidade e que não foram feitas. Um outro exemplo bizarro e que demonstra o total descrédito do representante da entidade para com o dinheiro público era que a própria municipalidade servia alimentação à creche. E temos notas fiscais em compras de um mercado do município em que eram compradas panceta, peixes, carne para churrasco, e eu tenho certeza que certamente as nossas crianças do município devem ter participado desses churrascos. Não deve ter sentido nem o cheiro, né? E dessas coisas que foram compradas para que assim o gasto fosse feito. Também parabenizar nesse ponto o prefeito Juliano, que tão logo conversamos, tomou conhecimento, cancelou o convênio, parando de repassar as verbas e inclusive instaurou procedimento no âmbito municipal para investigação a respeito disso e, salvo engano, a própria municipalidade já está até executando a creche da Nadir para que consiga reaver o dinheiro público para os cofres municipais, para que assim a gente consiga utilizar de forma bastante razoável. Lamentável que uma cidade tão pequena quanto o Dracena a gente ter SEIs como essas, né? É inadmissível, né, doutor? Mas que bom que podemos contar com o Ministério Público, que é um órgão tão atuante, imprescindível, que caminha lado a lado com a Justiça, para fazer justiça. Lembrando a todos, o Ministério Público é a instituição que
deve zelar pelo cumprimento das leis, atuando sempre de forma imparcial e independente de quem seja o representante ou o representado. A população deve ficar tranquila e, em caso em que o Ministério Público for procurado e tiver atribuição e poder para atuar, certamente o Ministério Público irá fazer o seu papel. Porque, Cris, nós só conseguiremos continuar caminhando com o país se houver a estabilidade dos três poderes, ou seja, a estabilidade do Poder Executivo fazendo o que lhe é competente, a estabilidade do Poder Legislativo fazendo o que é de competência e a estabilidade do Poder Judiciário fazendo o que é de sua competência e a harmonia entre todos os poderes. Por quê? O dinheiro público ele deve ser utilizado de forma honesta, proba e, além da gente ser honesto, nós temos que parecer honestos, ou seja, exatamente, respeitando principalmente o princípio da transparência e da publicidade da utilização e gastos de verbas públicas. Doutor Daniel Magalhães Albuquerque Silva, promotor de justiça em Dracena, e está falando com a gente sobre as investigações do MP. Doutor, há quantos anos o senhor está no Ministério Público? Eu sei que o senhor vem da Polícia Civil, foi delegado também. Tô certo? Estava dando uma olhadinha no seu Facebook lá. Então o senhor tem realmente muita experiência, o senhor é muito preparado, essa é a verdade. Eu agradeço, mas eu não penso dessa forma. A gente vai aprendendo a fazer Ministério Público a cada dia. Eu tenho dois grandes colegas promotores de justiça aqui em Dracena, o doutor Antônio Cimini Júnior e o doutor Rufino Galindo Campos, com extrema experiência e que permite essa troca, esse feedback de informações e a própria capacidade que os mesmos possuem. Eu tenho 32 anos e tenho 6 anos e meio de Ministério Público como promotor de justiça, fora os 3 anos como delegado de polícia em Minas Gerais. Então, caminhamos para os 10 anos de serviço público e há 5 anos morando aqui na Cidade Milagre, nossa querida Dracena. Ainda tem um radialista na família, isso é muito bom, hein? Conforme eu falei com a senhora, o meu padrasto ele é radialista na cidade de Minas Gerais e uma pena que ele foi embora ontem. Está convidado a estar aqui numa outra oportunidade, tá? Comparecer e conhecer. E olha, parabéns pelo trabalho da mídia aqui de Dracena, da senhora, de todos os canais. A mídia tem papel importantíssimo no processo de formação de conhecimento da população. Do mais capacitado ao que tem menos possibilidade de estudo. A informação ela é passada de uma forma bastante cristalina, transparente e com muita parcimônia, que é o papel da imprensa. Parcimônia na informação. Exatamente. Doutor Daniel Albuquerque, Magalhães Albuquerque Silva, agradeço a presença aqui, suas informações, seu tempo dedicado a esse momento tão importante, colocando a sociedade e quem nos ouve a par da importância do Ministério Público e levando sempre a público, né, aquilo que realmente é de interesse público. Muito obrigada e volte sempre, esteja sempre conosco, estamos de portas abertas, tá bom? Cris, de nada, é só a senhora me chamar, a senhora manda e nós compareceremos com o maior prazer. Tô mandando agora fica bem, Davi. Grande abraço. Doutor, foi um prazer demais ter estado com o senhor aqui com essas informações tão importantes, tá bom? A gente sabe que o Ministério Público também é um órgão tão imprescindível, porque todo mundo, quando tem algum problema, fala, vou procurar a promotoria. Vou no Ministério Público. Vou no Ministério Público, vou denunciar. Então, a gente sabe da importância e o povo também sabe, né, de quanto vocês são importantes. Estamos de portas abertas na Rua Argentina, número 98, para atendimento. O Ministério Público é a casa, literalmente, do povo. E que lá eles entram e permanecem em qualquer local, inclusive no nosso auditório. Muito obrigada, boa tarde para o senhor, bom trabalho. Agradeço também o Ronaldo de Almeida no Facebook, né, Ronaldinho? Obrigada pela sua presença, transmitindo ao vivo. Davi do Interativo, parceirão também, né, Davi? E tá aí, muito obrigada e até uma próxima oportunidade a todos, tá bom? Boa tarde. Eu volto daqui a pouquinho, tem mais informações.